Esse é o que está no programa Sinan, ok? Ok. Uma outra dúvida bem frequente, né? Que as farmácias elas estão fazendo orçamentos em vários laboratórios e elas têm recebido várias propostas em relação ao valor da análise de uniformidade de conteúdo, tá? Então, gostaria de saber o porquê dessa diferença de valores que pode acontecer no mercado. Essa variação da análise de uniformidade de conteúdo geralmente é pela metodologia empregada. O Sinan definiu para cápsulas de baixa dosagem, abaixo de 25 mg, todas serem por HPLC. A análise da cápsula vai ser por HPLC. A análise de HPLC é uma análise sempre mais cara do que um espectro ou uma titulação. Sempre. Tá? Com algumas exceções, por exemplo, a leadenalapril, você compara o preço do HPLC com o espectro. Tá? Mas muito bem. Então, o que acontece? Quando a farmácia vê essa proposta, a primeira coisa que ela tem que ver é mais barato. Tudo bem. Vamos ver o seguinte, a metodologia que se adota. As metodologias são iguais? Então, aí pode nos comunicar. As metodologias são diferentes? Se você for avaliar, é por espectro ou titulação. Então, vem a pergunta, mas por que estamos fazendo por HPLC se é mais caro? E hoje, isso é um impacto de custo para a farmácia. Pelo seguinte, foi constatado que no primeiro ciclo do Sinan, e é aí que nós já estamos começando a elaborar o segundo ciclo baseado no primeiro, coletando dados do primeiro, não estamos desprezando nada. O que é? Que produtos acabados de baixa dosagem, feito por titulação e espectro, têm um índice de reprovação maior do que por HPLC. Tá? Muito bem. Aí vem um detalhe. Então, a metodologia de espectro e titulação não é válida para essa dosagem? Não, ela é válida. Só que, mesmo o método farmacopeico, ele vai ter interferentes. E, às vezes, esse interferente pode levar a uma não conformidade. Qual que é a vantagem do HPLC? O HPLC ele é um grande filtro. Ele é um filtro. Então, antes de eu fazer o doseamento, além de eu ter a fase da extração para purificar o meu ativo, eu ainda tenho mais uma etapa, que é uma filtração, o que não ocorre na titulação e nem no espectro. Sendo que, quando eu vou fazer a leitura, lá no final, no HPLC, eu tenho praticamente a minha substância separada e pura. Tá? Então, o que te dá uma certeza do teu resultado muito maior. Além disso, quando você faz por HPLC, se o teu ativo complexou com algum excipiente ou reagiu com algum excipiente, muitas vezes você vai conseguir identificar no cromatograma. Sendo que você consegue visualizar no cromatograma que pode ter havido uma interferência. Tá? Mas fora isso, vale ainda mais um ponto. As substâncias que estão no contrato, no sistema, quando a farmácia for encaminhar para o laboratório, nós teremos os recipientes mais indicados para serem utilizados. Tá? Esses recipientes são os recipientes mais compatíveis com aquele ativo. Por quê? Isso é uma forma também de evitarmos uma incompatibilidade, um problema de reprovação devido a um limitante da metodologia ou do recipiente. Então, nós estamos trabalhando de uma forma a criar uma padronização, não para engessar a farmácia, não é esse o nosso objetivo, mas sim o que? De garantir o resultado, que seja um resultado mais confiável possível para a farmácia. Tá certo. Agora, em relação aos laboratórios, né? No nosso portal lá da Anfarmag, existe uma lista de diversos laboratórios que vão participar do segundo ciclo do projeto Sinan. Qualquer um desses laboratórios que a farmácia escolher vai cobrar o mesmo valor das análises? Sim, os valores são os mesmos. Tá? Isso foi acordado já com os laboratórios e os valores constam em contrato e são aqueles para todos os laboratórios, independente se é um laboratório no Nordeste, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste ou no Norte. É aquele valor, aquilo foi o acordado. Tá? Então, o que vai ter às vezes um diferencial? Posso ter um laboratório que chega numa farmácia e fala, olha, eu vou te dar, caso você faça o contrato do Sinan comigo, eu vou te dar um curso de limpeza de filtro, ou enfim, alguma coisa a mais ele pode estar oferecendo. Isso aí a gente não pode impedir também, né? Que é a questão da parte comercial. Mas o valor do Sinan é o que consta em contrato para todos os laboratórios. Tá? Certo.
Todos os laboratórios eles já estão credenciados para o Sinan ou há possibilidade de algum deles serem excluídos da listagem? Os laboratórios, nesse momento, eles estão em processo de credenciamento. Tá? Agora eles estão na etapa final, que é a etapa da auditoria. Então, os laboratórios estão sendo auditados pela NBR 17025, que é a norma que rege para laboratório, até é a norma que rege os procedimentos para ser um laboratório reblado. Tá? E o que acontece? Algum desses laboratórios pode ser que, infelizmente, não consigam ter uma qualidade mínima, né, que nos assegure a análise. E aí, infelizmente, eles serão descredenciados. Poxa, aí vem a pergunta seguinte, mas eu escolhi aquele laboratório. Muito bem, no contrato zela pelo seguinte, se o laboratório não está apto a cumprir o contrato, ele é descredenciado. Então, o que acontece? As farmácias que escolheram o laboratório e depois ele não passa na auditoria, automaticamente o contrato é rompido. E a farmácia poderá escolher outro laboratório. Tá? Princípio, que estamos vendo assim, se for acontecer, vai ser com um ou outro, mas a maioria até o momento está apresentando um nível satisfatório que nós esperamos, tá? E fora isso, alguns talvez vão necessitar de uma reauditoria, o que talvez apenas em janeiro ou final de janeiro estará disponível para a farmácia encaminhar as análises, mas não vai ser nada, não acredito, da forma como está indo até o momento, que teremos grandes problemas nesse ponto, não. No contrato de controle de qualidade, há a lista de substâncias que serão analisadas durante o projeto. Será possível incluir alguma substância durante o ano? Não, ao longo do programa não é impossível adicionar qualquer substância, tá? É praticamente impossível. Nós estamos, porque a questão até, acho melhor começar até de outra forma. Por que são essas substâncias que estão no contrato? Essas substâncias, elas foram escolhidas a partir do primeiro ciclo do Sinan, porque são as substâncias que as farmácias mais encaminharam para análise em produto acabado. Então, o que acontece? Nós vimos, por exemplo, hormônio. Quais foram os hormônios que mais encaminharam para análise no primeiro ciclo? Imbatível. Finasterida, uma quantidade absurda. Tivemos mais de 400 análises em cápsula. Medroxiprogesterona, também uma quantidade absurda de cápsulas analisadas. Então, veja, nós pegamos esses dados e filtramos, fizemos um levantamento estatístico. Pegamos as substâncias mais encaminhadas. Essas substâncias mais encaminhadas, vimos as peculiaridades delas. E escolhemos como marcadores de processo. Então, no anexo 1, se formos ver, teremos 8 ativos. Agora, a questão que eu faço para cada um de vocês. Qual que é a diferença para se manipular um ácido fólico, 1 mg, por exemplo, e uma prednisona, 1 mg ou meio miligrama? O processo magistral muda? Não, não muda, é o mesmo, praticamente a mesma coisa. Né? Você vai ter um detalhe de cálculo, de enchimento de cápsula, tal, mas fora isso, é diluição geométrica, é o processo da diluição geométrica. Então, a gente se baseia, e aí é que está a 67, essa questão do monitoramento. O que é o monitoramento? Monitoramento é, eu vejo, se você me manipula bem um ativo com aquele processo magistral, estatisticamente, eu acredito que você vai manipular outros ativos com aquela característica, que você adota o mesmo processo magistral. Muito bem. Então, vendo, se você me manipula bem uma prednisona, depois, daqui 2 meses, você me manipula bem um ácido fólico, depois uma cianocobalamina, eu acredito